Esta é a aula 36 de enlaces via satélite. Nós vamos estudar atenuação por chuva, densidade de potência e equação do equilíbrio de potência. Olá, meu nome é Emanuel Gibson, bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada a telecomunicações. O nosso tema é a propagação das ondas eletromagnéticas, serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos, até agora, 35 aulas. Essa é a nossa aula 36, quarta parte de 5. Nossos objetivos: descrever as características dos parâmetros dos enlaces radioelétricos via satélite e efetuar cálculos relativos a enlaces via satélite. Vamos começar por atenuação por chuva ou absorção por chuva. Nas faixas de operação do sistema de satélite, particularmente acima de 10 GHz, a chuva e outros hidrometeoros exercem uma grande atenuação sobre o sinal. Depende do regime de chuva, até do tipo da gota d'água. Isso é particularmente preocupante em países tropicais, como o Brasil. A atenuação é função da taxa de chuva e da distância que a onda atravessa na região de chuva. Nós vamos utilizar como referência o modelo Robert Crane, onde vamos obter um parâmetro K de atenuação dB por quilômetro da chuva. Temos a K, é a taxa de atenuação por chuva, em dB por unidade de comprimento, que é o quilômetro. R é a taxa de precipitação de chuva, você geralmente no noticiário sobre tempo você tem essa informação quando chove. E os parâmetros A e B são dados em função da frequência. Vamos ao exemplo. Então nós temos uma operação em banda KU, e a precipitação por chuva é dada. E nós sabemos que essa célula de chuva, a onda penetra 2 km. A distância entre Terra e satélite, bem como a RP, são dadas. Nós sabemos qual é a atenuação mínima de recepção. Atenuações e perdas adicionais do sistema são de 4 dB no total. E nós queremos saber, afinal, qual é o diâmetro mínimo de antena de recepção. Nós estamos usando uma antena muito boa, sem nenhum problema, bem nova, para ser instalada. Então nós estamos sendo otimistas e considerando uma eficiência de 60%. Vamos trabalhar com 14 GB. Primeiro calculamos a atenuação por espaço livre, a básica de referência. Aí calculamos o parâmetro K da atenuação por chuva. Sabemos que a distância é de 2 km, então obtemos a atenuação por chuva, 7,64 dB. Somamos todas as atenuações que temos disponíveis, obtendo 218,24. Lembra que é negativa, temos que botar o sinal negativo depois. Aplicamos a equação do equilíbrio de potência. Nós já vimos essa equação do equilíbrio de potência nas aulas 13 e 14 do curso. E obtemos assim, botando em evidência, que o ganho da antena deve ser de 30,24 dB ou 1056,8. O diâmetro mínimo da antena, utilizamos a equação dada na aula anterior, para 60% de eficiência, e achamos a antena com pouco menos de 30 centímetros de diâmetro, 29 centímetros para ser mais exato, uma forma de pizza. Esse é o diâmetro mínimo da antena para a eficiência de 60%. Eu recomendaria fortemente que você usasse um modelo de área de diâmetro maior. O parâmetro densidade de potência para satélites também foi bem explorado já nas aulas 23 e 24 do curso. Vamos ver a aplicação para satélite. A densidade de potência, que é dada em watt por metro quadrado, é um parâmetro bem importante na determinação da relação sinal-ruído, do sinal recebido, do tamanho da antena. E ele é dado por essa equação. É RP, watt, na direção considerada, lembra dos gráficos de RP? Só que é em watt, não é em dBW nessa equação, é em watt. E a distância em quilômetros. Vamos ver, um satélite tem uma RP de 52 dBW, nós vimos isso na aula anterior, tá? E a distância é de 37.100 km. Qual é a densidade de potência nessa região? Inicialmente convertemos de dBW para watt, aplicamos na equação e obtemos 9,163 picowatt por metro quadrado.
Valores de sinal recebido, densidade para recebido em sistema de satélite, são extremamente pequenos. Podemos também expressar densidade de potência em função da RP em dBW, que é muito mais usual usando essa equação. Então vamos ver um exemplo. Nós temos o nosso satélite com 52 dBW de RP, operando a distância de 37.100 km. Observe que nós não estamos usando a frequência. Queremos saber a densidade de potência nessa região. Então, esta é a equação. Aplicamos a equação para obter menos 110,4 dBW por metro quadrado. Essa é a densidade de potência na região. Podemos também obter uma equação para saber qual o diâmetro de antena parabólica, com eficiências de radiação dadas, para um determinado nível de potência recebido. Então, PR/dBm é o nível de potência que você quer disponível na sua antena. SdBW por metro quadrado é a densidade na região, você já sabe como calcular. dm é o diâmetro da antena. E ρ é a nossa conhecida eficiência. Então, temos um problema onde a densidade já foi calculada para a região considerada. Estamos querendo um sinal pelo menos 72,5 dBm e antenas com 60% de eficiência. Colocamos o diâmetro da antena em evidência e obtemos que precisamos de uma antena com um diâmetro mínimo de 3,6 metros. Cuidado com valores mínimos de dimensão de antena. Se você usar uma antena menor do que o mínimo necessário, são 2 trabalhos, de instalar e voltar a trocar a antena. Cuidado! A pergunta é, quem é D? Durante as nossas equações, nós usamos a letra D para 2 parâmetros, ou o diâmetro da antena, ou a distância entre as antenas. Como é que você sabe quem é quem? Muito fácil. Se você tiver numa sua equação, o D for até uma dezena de metros, vamos encontrar sistemas comerciais, não sistemas de grandes operadores, nem radioastronomia, mas 5, 6 metros é uma antena de diâmetro bem razoável. Então é o diâmetro da antena. O satélite não está a 5, 6, 10 metros de distância da estação terrena. Se você encontrar mais de 36 mil em quilômetros, então já fica sabendo que essa é a distância e não o diâmetro da sua antena. Então, embora possa ser um pouco confuso às vezes para quem está começando, olha o resultado. Nossa terceira é a equação da equilíbrio de potência. Nós já conversamos uma aula sobre equação do equilíbrio de potência. Abordamos o assunto nas aulas 13 e 14. A equação do equilíbrio de potência está mostrada na figura. Parâmetros já conhecidos. Um exemplo. Então, nós temos um enlace terra-satélite no downlink em 14 GB. A distância é dada, as perdas de instalação são dadas, as perdas por chuva são estimadas, a margem de confiabilidade é dada e sabemos que estamos num RP de 32 dBW. Queremos um sinal de menos 105 dBm. Qual o diâmetro da antena? Vamos considerar 60% de eficiência. Calculamos inicialmente a atenuação por espaço livre, somamos todas as atenuações, tem que ser negativo, e aí colocamos em evidência na equação do equilíbrio de potência e achamos que o ganho mínimo da antena é de 48,9 dBi. Então, reparou que tem que ser, atenuação é negativa. Se a antena tem 60% de eficiência, usamos as equações que aprendemos até agora e temos uma antena com pelo menos 2,45 metros. Se você calcular com 40%, pelo menos 3 metros. É bom ficar mais perto de 3 metros. Repara que o valor de RP para a banda KU é bem pequeno. Logo, antena grande. Vamos agora utilizar a aplicação com as curvas do footprint. Então, vamos ver a seguinte situação. Nós estamos com um satélite na posição, a estação terrena na posição zenital. Então está exatamente abaixo do satélite. Então qual é a potência recebida? Então aí está o footprint, bem simplificado. Temos RP máxima, caindo 6 dB, 10 dB, 14 dB.
Então, para a região considerada, essa RP máxima em cinza é 50 dBW. Bom, temos os dados de frequência do enlace, ganho da antena. Pode usar o modelo de espaço livre, raio da órbita geoestacionária, raio da Terra. Resolvendo, utilizando a equação de equilíbrio de potência, obtemos que a potência recebida é de menos 93,57 dBm. Você vê que o resultado é obtido com duas linhas de cálculo. Enunciado é outro modo que a solução. Eu chamaria atenção para aquele valor de 36 dBW, RP na região considerada. Volte os slides e você confere. Nós podemos também utilizar a frequência, um gráfico de potência, para vermos o que está acontecendo. Então, veja ali bem na esquerda, P inicial, potência inicial, que está sendo entregue à antena, por exemplo. Né? Então, já colocamos as perdas de cabo, instalação, circulador, guia, tudo ali. E qual é a potência que nós estamos aplicando à antena? Depois nós temos aquele G1, que é o ganho da antena transmissora. Então, PA é a potência efetivamente radiada em relação à isotrópica na direção considerada. A partir do momento que o sinal sai da antena, sofre uma queda, uma atenuação vertiginosa, A1, que é a perda por percurso. Chega na região da antena receptora, PR, aí acontece G2, que é o ganho da antena receptora. Tem uma nova perda por conectores, por cabos, por guia, por circuladores, por vários circuitos ou dispositivos. E PD, que é a potência disponível. Observe, no entanto, que só ter o valor da potência disponível é apenas metade do caminho. Se você tiver um sinal interferente ou um ruído muito elevado, uma relação sinal-ruído baixa, você vai ter um péssimo serviço no seu sistema. Então, apenas calcular a potência de recepção não é garantia do enlace. Aí nós temos o que significa cada um dos termos. Já foi dito. Resumindo, acima de 10 GB, sim, atenuação por chuva, absorção, ela é preocupante. A RP é um parâmetro fundamental para análise de projeto de enlace via satélite. O termo densidade de potência em satélite ele tem duas aplicações. Um é que nós acabamos de ver, o quanto chega de potência por unidade de área, e o outro é o fluxo máximo que você pode ter na antena receptora que não vai provocar saturação no circuito de entrada do receptor. Atenuações típicas de satélite são de 200 dB ou acima. Só calcular a potência recebida não é garantia de serviço. O importante é a relação sinal-ruído ou a portadora ruído para testes que são feitos. Se você ainda tem dúvida ou quer estudar um pouco mais ou praticar um pouco mais sobre dB e unidades derivadas do dB, tem vários vídeos aqui mesmo do canal. Se você quer se aprofundar mais no assunto e conhecer mais sistemas e em relação a medidas, eu recomendo a você o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas, publicado pela editora Senac, Rio de Janeiro. Com isso, nós encerramos a nossa aula 36, Enlaces via Satélite, parte 4 de 5. Na próxima aula, veremos a aula 37, Enlaces via Satélite, a quinta e última parte. Obrigado por você ter assistido esse vídeo. Deixe suas dúvidas e comentários aqui embaixo. Pergunta se você tiver, por exemplo. Não se esqueça de dizer se você gostou do vídeo. E bons estudos. Até lá!